Fala galerinha, tudo bem com vocês? Não sabe do na área de novo, trazendo mais um vídeo aqui que o pessoal tá pedindo bastante, tá? E aí hoje a gente vai falar especificamente de coisas que você faz para deixar o seu herói mais forte. Neste vídeo a gente vai falar sobre emblemas, tá? Muitos players têm me perguntado, sejam na guilda, sejam no canal do Discord, quais os melhores emblemas que eu devo colocar no meu herói, qual a melhor build que eu vou colocar no meu herói, de que maneira eu tenho que configurar o setup do meu herói para que ele tenha o melhor resultado. Pessoal, a gente tem várias tier lists disponíveis, né? Eu vou tentar até colocar uma na descrição aqui, que mostram basicamente algumas orientações, tá? Em relação ao setup de emblemas, né? Que em outros jogos que a gente jogou, por exemplo, como Raid Shadow Legends, a gente conhecia como maestrias, tá? Para o seu herói, para ele ter o melhor resultado possível. Mas tem sempre que lembrar que o resultado final de dano, ou de cura, ou de defesa do seu herói depende de vários fatores, não só os emblemas, mas depende dele estar despertado totalmente, depende da quantidade de exclusivos que ele possui, que são basicamente cópias do seu herói que você utiliza como evolução da arma principal dele, tá? E fazendo com que esse personagem tenha danos maiores, né? Então a quantidade de exclusivos também é fundamental para que você possa gerar mais dano ou gerar uma resistência, um suporte melhor para o teu time, tá? Isso varia muito. Mas tendo esse entendimento que o despertar e os itens exclusivos são importantes, assim como os equipamentos, temos dois aspectos que são extremamente relevantes, que são os emblemas e a aura. Nesse vídeo eu falo de emblemas, depois eu vou falar um outro vídeo a respeito da aura. Tá, emblemas. Primeiro, como que eu faço para ter acesso aos emblemas? Obviamente, você tem que evoluir dentro das missões de campanha, ao ponto que libere para você o desafio dos emblemas, tá? A partir do momento em que você começa a evoluir no game, tá? E você vai avançando, vai chegar um determinado momento que vai abrir para você o desafio dos emblemas. Isso não está disponível no começo do game, tá? Mas liberando para você o desafio dos emblemas, você já vai poder fazer, tá? Se eu não me engano, na realidade não é necessário que você avance, mas sim você desperte o teu herói, tá? A partir do momento que você faz o despertar do teu herói, libera a opção de emblemas, porque você só pode colocar emblemas, quer dizer, as maestrias, para heróis despertados, tá? Heróis não despertados, você não tem nem acesso. Deixa eu só confirmar isso aqui. Vamos clicar aqui na Fiona, tá? Não, despertar não, aqui emblemas, perdão. Ah, não, você tem acesso, mas você tem que despertar, tá? Então, você tem acesso até os emblemas, mas você não consegue. É necessário que você desperte um herói, tá? E para que você possa ter acesso lá ao local onde é possível farmar os emblemas. Então, o primeiro pré-requisito é você despertar um herói. Como que desperta? Acho que a gente já cansou de falar. Você vai ter que pegar 2 heróis 5 estrelas, tá? De food, né? Que você vai produzir aqui, ou que você vai buscar em ovos de dragão, comprando, tá? E aí você vai despertar esse herói. Despertou o herói, você tem acesso aqui aos desafios dos emblemas. E nos desafios dos emblemas, tá? Você vai vir farmar. Nós estamos agora num evento muito bacana, que é o evento de emblemas em dobro, tá? Então, esse é o melhor momento para farmar emblemas. É a oportunidade que você tem de vir aqui e avançar nas fases, e, consequentemente, ter a condição de farmar os emblemas. Então, é uma fase onde você vai enfrentar uma cópia do final do Sigmund, né? Tá? E uma cópia, né, que dá um certo dano considerável, tá? E na medida do possível, vencendo, tá? Você vai conseguir emblemas. E lembrando, são sempre para 3 heróis. Aqui essa batalha você não faz com 5 heróis. Você vai fazer uma batalha com 3 heróis, tá? E lembrando, se você já tiver um herói, pelo menos deles, completo com os emblemas, todos os demais emblemas serão disponibilizados para aqueles heróis que não tenham completado os emblemas. Nesse caso aqui, tanto a minha Yoko quanto a minha Margarita, eu já completei os emblemas. E aí eu estou farmando emblemas
para a Maia, tá? E depois que eu terminar a Maia, a lista já completei, eu vou colocar aqui o Win, aí depois eu vou colocar a Jennifer e assim por diante, tá? E você pode farmar emblemas mesmo para personagens que não estejam despertados. Ah, não. Não, infelizmente não dá. É só para personagens despertados, tá? Você vai conseguir colocar só personagens despertados para farmar. E uma vez que você farma emblema para esse personagem, mesmo que você não esteja utilizando esse personagem, os emblemas vão ficar lá, você farmou uma vez só. É diferente, por exemplo, no Raid Shadow Legends, que lá você tinha cópias individuais. Se você farmasse maestria para um e pegasse um outro herói, essa maestria não era compartilhada entre essa cópia. Você poderia colocar 2 heróis iguais, similares no mesmo time. Aqui aqui no Infinite Match Raid não é possível. Então você só tem um herói único por time, tá? Por equipe. E esse herói ele vai adquirir os pontos de emblema. Então, a partir do momento que você vai fazendo a fase, eu não vou rodar a fase aqui, senão vai ficar longa, tá? Você vai farmando os emblemas. E aí, depois que você farmou efetivamente esses emblemas, tá na hora de você definir quais emblemas você vai aplicar nesse herói, tá? Então, assim, basicamente, a gente tem 3 árvores, tá? Uma árvore de ataque, uma árvore de defesa e uma árvore de suporte. E aí você vai me perguntar, Neno, como que eu faço? Qual emblema que eu coloco? Qual a melhor configuração? Cara, depende muito daquilo que você tem naquele teu herói. Você tem que entender sobre, principalmente, as skills do teu herói, o que o teu herói faz, de que maneira você precisa evoluir, quais pontos você precisa evoluir para que esse herói possa potencializar o seu dano, ou sua defesa, ou a sua cura. Tudo isso você tem que pensar no momento de implementar a tua árvore. Lembrando que você vai poder escolher 2 árvores, tá? Ou defesa e ataque, ou defesa e suporte, ou suporte e ataque. Você vai ter que escolher 2 opções das 3 disponíveis para que você possa configurar o setup do teu herói. Neste caso específico da minha Yoko, tá? É uma personagem que é extremamente agressiva, digamos assim, é uma atacante, tá? Ela é dano de alvo único, diferente da Margarita, que ela tem dano em área, tá? Então são skills diferentes, mas basicamente focadas em dano puro, tá? Então, personagens que têm foco em dano, seja alvo único ou alvo em área, mas especificamente em dano puro, quer dizer, eles não concentram o dano em dotes, né, que seriam malefícios, que são colocados nos seus adversários. Você vai tentar priorizar principalmente ataque, taxa de crítico e dano crítico, tá? É aquilo que você vai buscar para esses personagens. Então, aqui nos emblemas da Yoko, eu estou colocando ataque, porque ela é de ataque, e estou buscando skills que possam me ajudar na composição desse dano de ataque, tá? Então aqui no ataque eu coloquei para ela taxa de crítico, eu coloquei sangue Amog, tá? Porque ela vai ter um dano, causado, mas consequentemente ela vai receber mais dano, tá? Mas é uma forma de você aumentar o dano dela, então eu estou aumentando o dano dela, tá? E, consequentemente, também estou aumentando o dano que ela recebe, tá? Mas isso aqui ele vai combar muito bem com isso aqui, tá? Que restaura o HP, né? O PV dela a cada inimigo eliminado. Então, eu acabo compensando esses 9% a mais de dano com 9% a mais de PV que eu recebo quando eu mato algum inimigo, tá? Porque o foco dela é na eliminação quase que instantânea dos adversários, tá? Aqui, estrondo de escudo, ao atacar inimigos com alvo de escudo, ela causa mais 12% de ataque. Aqui o dano direto causado é 12% no turno seguinte para cada alvo morto. Então significa que à medida que ela vai matando mais personagens, ela vai potencializando o dano dela. Então matou, ela vai acumular, vai ganhar mais 12% de ataque para cada inimigo morto. Então ela vai matou o inimigo, ela ganha 12. Matou outro inimigo, ela ganha 12 novamente, tá? Para o próximo ataque.
Então, são todas skills pensadas e voltadas para o dano puro, tá? O arrogante, antes do fim do primeiro turno de cada onda, o dano direto causado. Então, antes do fim do turno é importante você entender algumas coisas, tá? O que é turno? Turno é quando o teu personagem faz uma ação. E aí, terminou a ação do teu personagem, é a ação de outro personagem. Então, termina o teu turno, começa o turno de outro personagem ou do adversário. Então, isso é turno. Agora, o que é onda? Tá? Onda é quando você entra numa batalha. Normalmente, as batalhas aqui são em 3 ondas. Tá? Você entra na primeira onda, faz aquela batalha com vários turnos. Aí, você venceu, você passa para a segunda onda. A segunda onda vai ter mais uma infinidade de turnos lá que são contados, tá? E aí terminou aquela segunda onda, você vai para a terceira onda, que normalmente está um chefe, tá? Ou uma sequência de adversários, se for na campanha, ou se for, por exemplo, ali no farm de emblemas, tá? Então, onda, antes do fim do primeiro turno de cada onda, dano direto causado é 9%. Então, quer dizer, nos primeiros ataques, ou no primeiro ataque dela, ela vai ter 9% a mais de ataque, tá? Então, ela vai aumentar o dano direto dela nesse primeiro turno de cada onda. Então, entrou a primeira onda, ela vai bater mais, aí entrou a segunda onda, ela bate mais, só no primeiro turno. Tá? Então, tem mais aqui, acúmulo de força. Quando tem uma vantagem para si, o dano causado é de 4,5%. Então, quando ela tiver algum buff, ela vai causar 4% a mais de dano. Tá? Aqui, quando o alvo tiver sob controle, eu coloquei, e ela vai causar 9% a mais. Então, quando o alvo tiver com silence, quando o alvo tiver com congelamento, freeze, né? Quando o alvo tiver com stun, né? Quando o alvo estiver com sleep, né? Estiver dormindo, você, que em tese o alvo foi controlado, ela vai causar 9%. Aí você me pergunta, mas por que você não colocou quitando dívidas? Tá? Porque quitando dívidas é uma skill que é voltada mais para o DLT. Aí você pergunta, o que é DLT? Aí eu vou te responder, eu não sei. Tá? A tradução da palavra, eu não sei, as siglas, o que significa. Mas isso aqui, toda vez que você ler DLT, entenda que é DOT, tá? Que é o Damage of Time, Overtime, né? O dano causado por tempo, né? Que são, normalmente, os malefícios que vão causar dano à medida que o contador de turnos vai passando. Então, a cada turno o cara toma um dano. São os debuffs, né? Que causam dano. Né, no caso, queima de PV, queimadura, bleed, que é o sangramento, e o poison, que é o envenenamento. Então, essa skill é voltada para heróis, por exemplo, vamos sair aqui um pouquinho, heróis como, deixa eu ver se eu tenho aqui, como o Gunner, tá? Que ele tem queima de PV e queimadura, tá? Como a Liz, que tem queima de PV. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que tem um sangramento. Queimadura. O Blackstone tem queimadura. Deixa eu ver se tem mais alguém que tem sangramento aqui. É porque eu não tenho tanto herói épico aqui. Mas normalmente você vai ter o Holder, que tem sangramento. O Reeves tem sangramento. O Lomas tem sangramento. Tá? Com Poison. O Taf tem Poison, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Você pode vir aqui, ó, para você ver quais são os heróis. Você pode procurar aqui, por exemplo, né? Quem tem queimadura são esses heróis, tá? Quem tem queimadura de PV são esses heróis. Quem tem sangramento são esses heróis, tá? Quem tem veneno, né? Que é o Poison, envenenamento, são esses heróis. Então você pode pesquisar aqui para verificar quais são os heróis que têm essas características, que são os dots, tá? Veneno, queimadura de PV e sangramento. São os 4 dots que você vai poder potencializar com aquela skill ali nos emblemas. Voltando aqui para Yoko, tá? Então eu não coloco um dot nela porque ela não tem dot. Então para que eu vou colocar essa skill aqui, tá? Nessa skill aqui, quando ela ataca alvos com mais PV do que ela causa 6%. Isso aqui é como se fosse um matador de gigantes lá no Raid Shadow Legends. Tá? Então ela vai causar 6% a mais de dano
com alvos com life maior que o dela. Isso aqui é muito bom quando você enfrenta chefes e é excepcional também em níveis mais altos, onde você começa a pegar personagens que obrigatoriamente por conta do nível, eles têm muito mais life que você, tá? É só você dar uma olhada mais ou menos no nível do personagem. Se o personagem estiver com um nível muito maior do que o teu, com certeza essa skill tá agindo, tá? Agora, personagens praticamente do mesmo nível que o seu, você não vai ser beneficiado. Por quê? Porque como você ainda usa equipamentos e o personagem não, o teu adversário não, eu tô falando de campanha, tá? Ele não tem bônus de PV, taxa de PV, ele não tem bônus de PV puro, tá? E consequentemente ele vai ter uma vida de repente menor do que a tua. Agora, quando ele tiver um nível maior que o teu, ele consequentemente vai ter mais PV e você vai ter um dano maior agregado aos seus ataques, tá? Aqui, nova chance de vida ao atacar alvos com menos de 50% de PV, o dano direto causado é 9%. Essa skill ela potencializa os seus ataques na hora que o teu inimigo, teu adversário, começa a ficar enfraquecido. Você vai atacando, atacando, atacando. Quando ele diminuir para menos de 50% da vida dele, você vai começar a causar 9% a mais de danos. Então, essa skill é muito boa para finalização do teu adversário, tá? E aqui no final, eu coloquei dano crítico, tá? Você tem essa opção também de colocar a base de longo prazo, que você aumenta a maestria. O que é aumentar a maestria? É aumentar o percentual de dano do dot, tá? Então, efeito de acerto relacionado ao dot, isso a gente vai ver aqui no suporte, são características que fazem com que você tenha maior chance de aplicar o determinado debuff, tá? E a maestria, ele potencializa esse dano, tá? Que é causado, tá? Pelo dot. Então, como ela não usa dot, eu não coloquei. Então, entendendo essa mecânica, tá? Eu particularmente, eu coloco para vocês entenderem o que o teu personagem faz, de que maneira ele se comporta, o que ele utiliza para atacar, para defender ou para dar o suporte, né, do seu time. E aí, entendendo isso, analisar skill por skill para que você possa se beneficiar da melhor maneira. Então, eu coloco sempre, dá uma olhada, tá? Não pegue pura e simplesmente aquela skill ou aquela build que foi passada para você e use sem você entender o que está acontecendo. Quando você começa a entender o que cada skill dos emblemas está fazendo pelo teu personagem, você consegue inclusive evoluir no teu game, no sentido de fazer com que o teu personagem possa potencializar ainda mais, tá, as suas vantagens, né, frente ao teu adversário, ou curando mais, ou defendendo mais, ou atacando mais, tá? Ou concentrando um efeito de acerto para que você possa ter mais controle, que é fundamental dentro do game, e entendendo essas mecânicas vão poder te ajudar. Aqui, a respeito de defesa, você tem basicamente ou aumentar a defesa ou aumentar a resistência. Então aqui, enquanto no ataque ou você aumenta o ataque ou você aumenta a taxa de crítico, e aí essas árvores elas vão seguindo, né, mais ou menos com essa perspectiva de aumentar ataque e aumentar taxa, tá? Que são coisas que elas caminham para a mesma direção, mas elas utilizam alternativas diferentes, uma mais focada num dano puro em si, tá? Outra mais focada na questão de uma taxa de crítico, tá? Isso aí pode variar para mais ou para menos. No caso, por exemplo, de heróis de defesa, e o que são heróis de defesa? Normalmente são aqueles heróis que eles utilizam a defesa como forma de ataque, tá? Que heróis são esses, Neno? Se eu não me engano, o Win bate com defesa, tá? O Win é um exemplo clássico de herói que bate com defesa, tá? Tem o Hardak também bate com defesa. O Gunner também é um herói que, se eu não me engano, bate com defesa, tá? Então, são heróis que, quando você os equipa com defesa, além de vocês aumentarem a resistência desse herói, quer dizer, ele vai aguentar muito mais porrada, ele também vai bater muito mais forte, tá? Então, heróis que tenham skills voltadas para defesa, eles são muito, muito resistentes e fortes, tá?
Mas voltando aqui, vou continuar na Yoko aqui, porque ela já está com as skills liberadas e ela também fez defesa. Só que como a Yoko não se privilegia com defesa, ela é dano puro em ataque, eu coloquei aqui para aumentar a resistência. Porque o que é aumentar a resistência? É a capacidade que ela tem de resistir aos debuffs do adversário. Tá? Então, quanto maior a resistência a efeito, maiores são as chances dela resistir ou a um debuff, ou a um controle, ou a um dot qualquer. Tá? Esses debuffs que vão diminuir atributos, ou diminuir defesa, diminuir ataque, diminuir velocidade. Então, quanto maior a resistência, maiores as chances dela não ser prejudicada no momento que o adversário estiver atacando. No caso dela, tá? Eu coloquei aqui a armadura de espinhos, porque o dano causado nela vai refletir 6%, tá, de dano no adversário. Então, eu achei muito interessante essa configuração, porque quando ela toma ataque, além de causar esse dano, né, que ela está causando com o ataque dela, ela também vai reverter parte do dano que ela está tomando para o adversário. Tem outras variações aqui, que é, por exemplo, no caso do DLT recebido, que é um dot. Então, quando ela enfrentar em adversários que tem um dot, ela pode, se você optou por essa contra-ataque maldito, por essa skill, ela vai reverter 9% do dano em dot para o adversário, tá? Ou essa opção que é efeito curativo. E aqui tem uma controvérsia, tá? Eu vou colocar. Eu estive conversando com um outro colega e ele me falou que o efeito curativo, ele também potencializa a cura que você recebe através do set de Lich, né? Que é o Suga-Vida, tá? Então, quando você utiliza um set que tem a Suga-Vida, o efeito curativo ele também potencializa. Sinceramente, eu não cheguei a fazer o teste, mas eu ainda vou fazer o reset para testar, para ver se a eficiência dessa skill ela se comprova, tá? Mas o efeito curativo, eu entendo que é tudo aquilo que está relacionado à cura. Então, por isso eu não coloquei a ela, porque ela não se cura, né? Ela somente recebe a cura. Então, eu deixei o efeito curativo de lado. Eu já vi algumas pessoas que utilizam o efeito curativo aqui na build para personagens de ataque. Eu optei por dano refletido, tá? Mas você pode colocar aqui também em efeito curativo, tá? Aqui, quando um aliado morre, o dano recebido diminui, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar com um time que tem um sustain bom, tá? E deixa ela batendo, então eu não trabalho com a estratégia de ter personagens morrendo, tá? Consequentemente, eu não optei por isso, mas eu coloquei isso aqui, que ela restaura mortos sacrificados. Então ela restaura 9% do PV para cada inimigo eliminado. Porque como o dano dela é puro e único, ela bate muito forte em danos individuais. Então quando ela mata, ela começa a bater um pouco mais forte. Então ela vai restaurar 9% do PV dela a cada inimigo que ela matar. Então ela bate e vai se curando, ela mata e vai se curando, ela mata e vai se curando. Então é uma maneira dela ter sustain e ficar viva por mais tempo. Aqui a gente tem o Sem Temer, né, que é antes do fim do primeiro turno de cada onda, a resistência dela aumenta em 9%. Então é uma maneira de você gerar mais resistência no começo do jogo, para que você possa evitar algum dot ou algum debuff do adversário, tá? Aqui a gente tem o posterior, que é para inimigos com defesa mais baixa, que se dano recebido é 4,5% a menos, né, no total. Isso aqui você vai colocar em heróis de defesa, tá? É uma skill que você vai colocar num Dan, num Win, você vai colocar num Gunner, você vai colocar no Hardak, tá? Porque, consequentemente, esses heróis vão ter muito mais defesa do que provavelmente os adversários, a menos que você enfrente outros heróis também com defesa, tá? Mas as chances de você, enfrentando um herói de ataque ou enfrentando um herói de suporte, ter mais defesa que eles é maior. Então, consequentemente, você vai ter um dano menor por parte desses heróis, tá? Então, isso aqui é muito mais focado para heróis de defesa. Aqui, quando o PV em si é mais 50%, a determinação ela aumenta em 15%. O que é determinação? A determinação é a capacidade que você tem de evitar danos críticos, tá? Então, quando você tem determinação, você tem chances reduzidas de tomar dano crítico, tá? Então, o adversário ele não vai conseguir ter tanta eficiência
em aplicar danos críticos contra você quando você tem determinação, tá? A determinação, ela vai te ajudar nesse sentido. E aqui, movimento carregado. A resistência a controle é 12%. Eu optei por isso, tá? Para que ela fique com uma resistência maior ao a enfrentar inimigos que tentarem controlar, né? Que colocar sleep, colocar stun. Então, a tendência natural é que esse personagem ele seja mais resistente, consequentemente ele fique apto a fazer o ataque no momento certo. Tá? Aí aqui a gente tem resolução, que é o dano recebido é menor em 9%. Quando o turno termina, o efeito é que você vai receber um dano de 3%. Então, você tem um dano recebido menor, mas na hora que o turno termina, você vai tomar 3%. Tá? Você vai receber 9% a mais, menos dano durante toda a partida, e você vai receber 3% desse dano ao final. Então, na realidade, é como se você recebesse 6% a menos de dano, tá? Então, é muito, muito interessante essa skill, tá? Mas normalmente eu recomendo isso para aquele personagem que você imagina que ele vai demorar muito na batalha. Não é aquele personagem que vai matar muito rápido, que vai ser eficiente no ataque, porque acaba não compensando tanto. Então, no caso da Yoko, eu não vi tanta utilidade dela, porque a Yoko é focada no dano puro para matar rápido, né, e ser mais eficiente. E aqui, recuperação espontânea, ela restaura o seu PV máximo no começo das 3 primeiros turnos de cada onda. Então, essa skill ela vai restaurando o PV em até 6% nos primeiros 3 turnos de cada onda. Mas, mais uma vez, eu falo aqui, como a Yoko é focada muito mais num dano bruto, rápido, para matar rápido e passar rápido pela onda, eu não achei tão interessante aqui. Eu preferi colocar a skill que é o esforço constante. Quando o PV em si é reduzido em 25% ou mais o dano direto de uma habilidade única, restaura o PV em si em 9% do PV. Então aqui, quando ela reduz, eu achei mais interessante eu colocar aqui, porque aqui é independente do turno, tá? Então pode ser que ela no começo do turno tome um dano muito alto e ela fique com HP inferior a 75%, quer dizer, ela tomou um dano de mais de 25% do PV dela, tá? Então quando ela faz isso, ela automaticamente vai restaurar 9% do PV, tá? Então, é como se você tivesse tomado, tá, apenas 16% de ataque, tá? Porque se você, por exemplo, toma exatamente 25% de dano do seu PV e você recupera 9%, você, em tese, só tomou 16% de dano direto do seu PV, tá? Então, toda vez que você toma danos muito fortes, ela recupera a parte do dano. Tá? Eu considerei essa skill muito interessante, por isso eu coloquei. E aqui no final, ou você pode ter mais vida, ou você pode ter compartilhar o dano sofrido. Isso aqui é muito bom para personagens que fazem proteção de aliados, tá? Porque ele potencializa ainda mais a questão da proteção de aliados, porque o dano que ele toma, ele compartilha com os personagens do time. Tá? Eu não tenho nenhum personagem com essa característica ainda, então por isso eu nem estou utilizando essa skill ainda. E aí, falando de suporte, a gente tem personagens que vão ter mais vida, tá? E aqui você pode ver que aqui também tem PV a mais, tá? Então, por exemplo, um personagem que o foco dele é total na vida, você obrigatoriamente vai pegar essa skill e depois vai pegar essa aqui no final. Se você quiser focar só na vida. Então, características similares para heróis que vão utilizar suporte e defesa, tá? Ou você vai ter vida, nesse caso, no suporte, ou você vai ter efeito de acerto. E aqui é uma característica que você vai buscar principalmente em heróis que tenham dot, ou que tenham algum tipo de malefício. Tá? Nesse caso, eu vou trazer para a Liz aqui para mostrar para você o setup da Liz, porque eu não vou precisar mostrar a Margarita, porque é idêntico, as skills da Margarita são idênticas à da Yoko, tá? Porque elas têm similaridades. E aqui, por exemplo, eu já coloquei a Liz pensando em ataque e suporte. Por quê? E por que não colocar em defesa? Porque se a Liz é uma suporte, tá? A Liz é uma personagem de suporte, tá? Você vê que a Liz é uma personagem de suporte.
A Margarita é um personagem de ataque. A Maia também é uma personagem de suporte. E o Win é um personagem de defesa. As características dos heróis, eles normalmente aparecem aqui do lado, você consegue ver, tá? Aqui você vai ver o tipo de personagem que ele é, a marca que ele é e a tribo que ele tem, tá? E isso é importante você ter a ciência. Qual tipo de personagem para você buscar dentro da tua árvore de emblemas a melhor consideração a ser feita em relação a isso. No caso da Liz, como ela é uma suporte, eu coloquei ela preferencialmente como suporte, tá? E aí eu vou colocar aqui a última skill, porque não está despertada ainda no 5º nível, eu vou colocar velocidade nela já adiantando para você, tá? Mas eu coloquei ela no suporte e não coloquei ela na defesa, que em tese seria natural. Eu coloquei ela no ataque, porque a Liz, ela bate com dot. E aí os dots, os efeitos de dot, você vê que os efeitos aqui são um pouco diferentes dos efeitos que estavam na Yoko. Tá? Porque diferente da Yoko, a Liz bate com dano através do damage overtime, né? Que é o dano por segundo, lá por turno. Tá? Então, diferente da Yoko, a Liz ela bate com dot, então ela não vai precisar de dano crítico, taxa de crítico. O que ela precisa é de maior ataque, porque o dot ele pode estar relacionado ao ataque. Então, eu coloquei ataque para ela, eu coloquei aqui com PV em si completo, o dano causado é 6%. Então, quando ela estiver com o life cheio, ela vai causar mais 6% de ataque, tá? Diferente da Yoko, por quê? Porque a Liz também é suporte, então ela tá sempre se curando. Então, a possibilidade dela estar com o life cheio durante a partida é muito grande. Então, como ela quase sempre está com o life cheio, eu coloquei aqui essa skill. Diferente da Yoko, que ela pode estar no embate e como ela não se cura, né, ela depende da cura de outras pessoas, em determinado momento ela não vai estar com o life cheio. Então, eu achei interessante ela focar em outras 2 skills. Já a Maia eu coloquei aqui para que ela possa ter um dano maior o tempo todo, porque ela está sempre se curando, tá? E aqui nessa segunda linha eu também coloquei melhoria de escudo, então ela tem um efeito de escudo de 9% a mais. Por quê? Porque a Liz coloca escudo, tá? Como ela coloca escudo, eu coloquei melhoria no escudo, tá? Ela poderia colocar quando tem escudo o dano recebido é 6%, mas nesse caso, se ela fosse só uma personagem com escudo, eu colocaria. Isso aqui eu coloquei, eu não sei se eu já coloquei no Win. No Win você vai ver que eu coloquei aqui efeito de cura. Na realidade eu tenho que resetar a skill do Win e colocar aqui. Quando tem escudo, o dano recebido é 6% a menos. Então no caso do Win eu errei aqui, tá? E aí eu vou fazer um reset e vou colocar a skill correta aqui. Mas nesse momento eu não vou precisar colocar. Mas aqui, no caso da Maia, da Liz, voltando aqui, eu optei por ela ter uma melhoria no efeito de escudo, porque ela tem escudo, tá? E para aumentar o escudo dela, e consequentemente o efeito de cura, porque ela é uma curandeira, ela vai curar mais em 9% por causa da meditação. Aqui eu aumentei a velocidade dela e não fiz mais nada aqui dentro da árvore de suporte, eu fui toda para a árvore de ataque, tá? No início do turno, o dano por DLT, quer dizer, o dot causado, tá? É 1,5% até 5 vezes, tá? Então, ela vai ter um dano maior, né, de dot no início de cada turno, tá? No início de cada turno, ela tem 1,8% de dano a mais por dot. E aqui o dano direto também dela aumenta em 12% no turno seguinte a cada alvo morto. É parecido com aquilo que eu tinha colocado com a Yoko, tá? E aqui, voltando para a árvore de suporte, eu coloquei aqui o toque mágico, que aumenta em 12% a chance de reduzir a recarga dessa habilidade em um turno ao liberar habilidades. Então, o que acontece? Quando ela usa uma skill, ela tem 12% de chances de diminuir em um turno a liberação da habilidade. Então, por exemplo, ela soltou uma skill dela, só exemplificando. Ela soltou essa skill aqui que tem 5 turnos de duração. Então ela tem 12% de chances de, na hora dela soltar essa habilidade e ficar com 5 turnos, ficar só com 4 turnos. Não, é porque... Não, perdão. Ela tem 4 turnos. Então ela tem 12% de chances de, ao invés de ter 4%
4 turnos, a habilidade já cair com 3 turnos, tá? Então dou 12%. Qualquer chance que eu tiver para acelerar o retorno das habilidades é importante, tá? Nesse caso aqui, essa habilidade tem 3 turnos, então a cada habilidade que ela utiliza, tá? Ela tem a chance de, no caso da passiva dela, não tem turno, tá? Não tem habilidade ativa da passiva, só tem atividade passiva mesmo, né? Então é só nas habilidades ativas que ela utiliza, tá? Ela tem chance de reduzir os turnos dessa habilidade por causa do toque mágico, que eu acho muito, muito boa skill, tá? Essa outra skill aqui, avisa inferior para aliados sob efeito de controle, efeito de escudo e cura aumenta em 12%. Então, quando ela tiver com um time e alguém desse time tiver com efeito ou de controle, um efeito de controle, tanto o escudo quanto o efeito de cura, ele vai ter uma eficácia maior, tá? Ela vai colocar 12% a mais de escudo ou 12% a mais de cura quando ela aplicar a skill em um aliado que estiver com efeito de controle, tá? Essa outra skill aqui, ela é a redução do medidor de turnos sofrido, menos 15%. Então, por exemplo, quando ela enfrenta uma Space que faz redução de medidor de turno, se você tiver essa skill habilitada, você vai sofrer menos 15% de redução de medidor de turno, tá? Com essa skill ativa, tá? Aí aqui, quitando dívidas, é aquela skill que está relacionada ao DOT, tá? Então, para ela faz necessário, porque é importante. E aqui, ao atacar alvos com PV mais baixo do que 50%, o DOT, o DLT, vai causar 9%. Você vê que é exatamente diferente da Yoko, tá? Na Yoko, eu estava usando essas duas skills. Já na Liz eu estou usando essa aqui, porque a Liz é focada em DOT, em DOT, tá? Não, aqui não. Mas aqui é DOT, DLT, aqui é DLT, aqui é DLT. Então, viu DLT, heróis focados em DOT, tá? E aqui, essa skill mais e melhor, para alvos com velocidade mais baixa do que se efeito de acerto é 9%. Isso é importantíssimo para ela, efeito de acerto, porque quanto maior o efeito de acerto dela, mais eficiente ela vai estar na aplicação de dots. E essa skill, Ventos Sagrados, eu coloquei porque ela tem 30% a mais chance de remover uma camada de desvantagem que não seja controle em si aleatoriamente no final de cada turno. Então, por exemplo, se ela tiver com dot, se ela tiver com sangramento, se ela tiver com queima de PV, se ela tiver com uma diminuição de ataque, tá? Por 2 turnos, ao final do turno ela tem 30% de chance, tá, de remover uma dessas camadas. Então, por exemplo, na realidade, camada de desvantagem, a camada está relacionada aos dots, tá? Ou é sangramento, ou é queima de PV, ou é queimadura, ou é poison, veneno, né? Veneno, sangramento, queima de PV e queimadura. Então ela tem chance de 30% de remover. E aqui no final, como eu disse para vocês, eu vou estar colocando em velocidade, porque eu acho fundamental para a Lizzie ser extremamente rápida. Porque ela não vai acelerar o teu time, mas quanto mais rápida ela for, mais ela vai estar curando, tá colocando escudo e atacando consequentemente, tá? E aqui você tem a opção de aumentar o efeito de cura, que para ela também é extremamente interessante, tá? Extremamente interessante, mas eu acho mais eficiente ela ser mais rápida, tá? Nesse caso, para heroínas com uma Space é fundamental aqui. Para ela, ou pode colocar efeito de cura, ou pode colocar velocidade. Isso vai depender do quê? Só dessa build? Não. De como está o setup do seu personagem relacionado à questão dos equipamentos dele também e, consequentemente, a aura. Então, você tem que pensar no teu personagem como um todo, baseado em todas as características dele. Se ele já tem exclusivo, se ele não tem exclusivo, se ele já tem um equipamento voltado para velocidade ou para efeito de cura, efeito de acerto, tá? E essas características que vão definir de que maneira você vai levar a tua árvore. Por isso que eu falo que não é um negócio engessado, não é um negócio que você, poxa, tem que ser assim. Não, pode ser assim, pode ser assado. Vai depender muito das características do seu time. Pessoal,
Muito obrigado, o vídeo ficou muito longo. Eu quero fazer um outro vídeo a respeito de aura ainda. E eu agradeço muito a todos vocês que estão seguindo e compartilhando nosso trabalho, estão apoiando o canal, tá? Muito, muito obrigado. Eu queria fazer uma referência aqui, né, ao Walter, né, que tem um canal também que está nos apoiando, tá? E outras pessoas que estão compartilhando, que estão fazendo a gente desenvolver. Estou muito feliz, tá? Muito obrigado. Se você assistiu o vídeo até aqui agora, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo por estar assistindo, tá? Se você puder, clica no joinha, compartilha esse vídeo, indica para os amigos, se inscreve no canal. Tamo junto. Muito obrigado e tchau, tchau.